Tá gravando. Pronto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje a Paula está gravando, nós vamos fazer tudo direto, tá bom? Não vamos parar. Aí depois ela manda para mim. Então, vamos fazer o seguinte. Então, hoje, nós vamos falar sobre esotropias. Então, vamos começar as alterações da motilidade extrínseca ocular. Começando com os estrabismos essenciais. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a esotropia congênita, também denominada síndrome de Ciância. A síndrome de Ciância corresponde a 50% das esotropias. E o início dela não é congênito, como vocês veem aí. O início se dá entre 2 a 4 meses de vida. E o que acontece? Qual é o normal? Primeiro a gente desenvolve a via magnocelular, para depois desenvolver a via parvocelular. Vocês lembram? Eu já falei para vocês, aonde está localizada a via parvocelular? Hum? Lembram? Ou não? Lembra? A via parvocelular é a da fóvea e do feixe papilomacular, enquanto a magnocelular é de toda a retina. Então você tem o que na esotropia? Primeiro se desenvolve a via magnocelular normalmente, depois a parvo. Na esotropia você tem uma inversão. Então primeiro desenvolve a via parvocelular para depois desenvolver a magnocelular. E se eu estou falando que a parvocelular é mácula e feixe papilomacular, é retina nasal ou temporal? Temporal. Temporal? Aonde a gente divide a retina em nasal e temporal? No Alô? disco. Não. Divide na fóvea. Se divide na fóvea, o feixe papilomacular é o quê? Hum? Vocês estão entendendo? Nasal. É nasal, tá? Então a via parvocelular é nasal. Se desenvolve antes, você vai ter um predomínio da retina nasal sobre a retina temporal. Então alguns autores acham que por isso que o olho entorta para dentro, para a retina nasal ficar reto em relação ao objeto fixado. Além disso, também há o bloqueio do amadurecimento das sinapses corticais binoculares da via magnocelular, que vai afetar o sistema de segmento. Porque lembra, o movimento, nós vamos falar mais para frente, o movimento de segmento, que não é o sacádico, ele é involuntário e ele é dado pelo córtex occipital, pela área 19, 18, desculpa, a área 17 de Brodmann, que é o córtex estriado. Então você tem um predomínio, como eu falei, da retina nasal, que leva a uma esotropia, leva a uma assimetria dos movimentos no eixo temporonasal. O paciente vai ter um nistagmo latente de fixação, um defeito da percepção motora, torcicolo e a DVD. Que tipo de torcicolo vocês acham que o paciente vai ter na síndrome de Ciância? Hum? Alô?
Vocês acham que é um torcicolo assim, inclinado sobre o ombro, ou ele gira para algum lado? Ele Sobre o ombro. gira para o lado que está afetado o olho. Pensa bem, é uma esotropia, certo? Então ele vai girar a cabeça para colocar aquele olho dominante que se tiver em adução para olhar reto. Esse torcicolo de girar sobre o ombro é um torcicolo do quê? Geralmente isso aí é o sinal de, alguém sabe? De Biochovsky, que está relacionado à paresia do quarto par. E no corpo, no geniculado lateral, o que acontece? A gente sabe que os neurônios das vias parvocelular e magnocelular, eles amadurecem ao redor de 9 meses de vida. Então, você vai ter um amadurecimento mais lento da fóvea. Por quê? Porque você vai ter aquela antecipação da via parvocelular, que é da fóvea. E isso vai dar o que a gente chama também as sequelas sensoriais. Qual é a principal sequela sensorial do estrabismo, da esotropia? Alguém sabe? Ambliopia? Sim, mas a ambliopia, ela vem... O que vem antes? Supressão? A supressão. Qual é o escotoma de supressão da esotropia? Isso eu não sei não. É o escotoma de Harms-Eigs, que é um escotoma macular que se junta ao escotoma da mancha cega. Então, de quadro clínico da ET congênita, a gente tem geralmente uma esotropia de grande ângulo, onde o paciente tem uma dificuldade de fazer a abdução, então tem uma limitação de abdução bilateral, com nistagmo a tentativa de abdução. Vai ter um grande torcicolo, que ele pode ser horizontal e também pode ser torsional se tiver DVD junto, que é o desvio vertical dissociado. E esse torcicolo, ele também pode ter um aparecimento precoce, tá? E um nistagmo em resort com fase rápida para o lado do olho fixador, que é um nistagmo sacádico, que bate para cada lado. Você vai ter um retardo do desenvolvimento da acuidade visual, que a gente falou ali agora, no corpo geniculado lateral você vai ter um desenvolvimento lento da via parvocelular. A ambliopia, geralmente, ela é leve ou moderada, e ela geralmente é alternante, tá? Ela está quando o olho está desviado. A hipermetropia não é significativa. Você vai ter o desvio vertical dissociado e o nistagmo latente. O eletrooculograma é característico dessa doença, porque você vai ter uma tentativa de abdução com nistagmo, e você vai ter uma simetria entre o potencial visual evocado e o nistagmo opcinético, que é aquele do tambor. Agora, se o paciente apresenta um dano neurológico grave, como uma paralisia cerebral, o que acontece? É um outro quadro, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que a Naiola não está conseguindo entrar na aula. Estou tentando ligar para ela. Então, quando você tem uma paralisia cerebral, o quadro é totalmente outro. Então, o ângulo de desvio passa a ser moderado, entre 20 a 25 dioptrias prismáticas.
vai ter o nistagmo latente, o DVD e o torcicolo típico. Isso é importante saber. Quais são os objetivos do tratamento na síndrome de ciância? Então, você vai ter que ver o alinhamento precoce com o mínimo de intervenções e buscando a cura do torcicolo. Tá? Esses são os objetivos. E quais são as cirurgias? A gente pode fazer um retrocesso, ressecção. Você acha que você faz? Se você tem uma esotropia, você faz um retrocesso de que músculo? Faz o recuo do reto medial. Faz um recuo do reto medial. Deixa eu só pegar aqui que tem mais gente que não está conseguindo entrar na aula. Bem, estamos ligando lá já. Ok? Então, um retrocesso, você vai fazer um retrocesso do reto medial e uma ressecção do reto lateral. Você pode fazer a Faden Operation, ou operação de hilo. Vocês sabem o que é uma Faden Operation? Já ouviram falar? Não? Lembra que eu falei para vocês, o músculo vem, aí ele toca no olho e vai grudado no olho até a inserção, ok? Quando ele toca no olho, é chamado de inserção fisiológica. Aí ele vai até chegar à inserção anatômica. E a distância entre a inserção anatômica e a inserção fisiológica é chamado de arco de contato. Quanto maior o arco de contato, maior a função rotatória do músculo. A gente sabe que o maior arco de contato é do reto medial. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma esotropia, eu vou pegar, quando o músculo entra em contato com o olho, na inserção fisiológica, eu vou dar um ponto ali. Então, eu vou transformar a inserção fisiológica em inserção anatômica. Entenderam? Sim? Sim. Tá. Sim. Beleza. Você pode fazer a Faden Operation também com retrocesso do reto medial. Você pode fazer grandes retrocessos retomediais. E lembrando que a síndrome de Ciança, a ET congênita, a grande indicação cirúrgica é o duplo retrocesso dos retos mediais. E qual é a finalidade do tratamento? O que você busca? É uma micro-ET, não é o paciente ficar em orto. É uma micro-ET com fusão sensorial e motor anômala. Com um certo grau de disropsia, o títimo geralmente ele é maior do que 100 minutos de arco. E quais são as complicações tardias da esotropia congênita síndrome de Ciança? É a ambliopia, as sobrecorreções tardias e a hipertropia. E quais são os fatores de risco para essas sobrecorreções? Quando o paciente apresenta uma ambliopia irredutível, um dano neurológico grave, anisometropia maior que 1 dioptria, hipermetropia maior que 3 dioptrias, assimetria do ângulo de desvio e quando você tem uma disfunção dos músculos oblíquos também. Beleza? Entenderam?
Ou é muito novo para vocês? Hum? Ou tão pré-feriado? Pré-feriado, doutor. É feriado, entendi já. Então vamos falar a próxima esotropia, que é a esotropia comitante adquirida. É uma esotropia essencial, ou também chamada de esotropia comitante não acomodativa. Ela é a mais frequente das esotropias. Tá? Ela ocorre nos últimos meses do primeiro ano até os 3 anos de idade, mas pode também ocorrer mais tardiamente, sempre antes da maturação visual, e tem uma alta incidência familiar. No início, o início desse tipo de esotropia, ele pode ser brusco, ou após um estresse físico ou emocional, ou após uma febre. Então é verdade, quando a mãe chega, ele entortou o olho depois que teve uma febre. Existe. Depois tomou um susto. Também existe, viu? Ou então pode ser insidioso. O paciente tem uma esotropia intermitente, ou seja, hora está reto, hora está torto, e vira uma esotropia permanente. Também a hipermetropia não é significativa nesses casos, e você vai ter uma disfunção dos músculos oblíquos, que vão dar anisotropias em A ou em V. Vocês sabem o que são anisotropias em A ou V? Hum? Sim. Então, anisotropia em A, o que, que é? O paciente olha para cima, o desvio é menor, ele é mais para dentro do que olha para baixo, que é mais, os olhos estão mais afastados. E em V é o contrário. Tratamento cirúrgico. Antes da cirurgia, sempre bom tratar a ambliopia. Por quê? Porque você precisa de uma visão relativamente igual nos dois olhos para um sucesso cirúrgico. E tratar também a hipermetropia com óculos. O princípio do bom resultado. Quais são os riscos de supercorreção? Eu não falei que a hipermetropia geralmente ela é muito baixa, mas quando você tem uma hipermetropia maior que 3 dioptrias, é risco de supercorreção. Uma ambliopia profunda ou um dano neurológico severo, grave. Agora, excelente prognóstico, quando você tem uma correspondência retiniana normal, sem anisotropia em A ou V, ou desvios verticais maiores do que 7 ou 8 dioptrias prismáticas. Ou então, quando você tem uma correspondência retiniana anômala e ângulo de anomalia pequeno, como na micro-ET descompensada. Aí ele vai comportar como uma esotropia com correspondência retiniana normal. Aqui é bom vocês lembrarem daquela aula que a gente deu lá no comecinho sobre correspondência retiniana anômala, tá? Não indicar cirurgia com correspondência retiniana anômala com pequeno desvio com função anômala. E cuidado com a síndrome do reto lateral inelástico, tá? Porque às vezes o reto lateral, ele tá o quê? Ele tá super preso, então qualquer movimento ele vai dar movimento de para cima de upshoot ou para baixo de downshoot. Lembrar na esotropia, maior que 35 dioptrias prismáticas, sempre operar mais que 2 músculos. E na cirurgia monocular, o resultado é incerto se você tiver uma anisotropia em A ou V grave. O terceiro tipo de esotropia é a esotropia acomodativa. Deixa eu só ver se as meninas conseguiram entrar na aula. Eu consegui. A Naiola não tá conseguindo, professor. Eu vou tentar de novo. Eu só consegui quando o senhor mandou a chamada novamente, eu consegui. De novo, eu estou tentando
Então vamos lá, esotropia acomodativa. É o desvio quando utiliza acomodação. Quando a acomodação está relaxada, o paciente fica ortotrópico e visão binocular normal. Lembrar da tríade da sincinesia do olhar para perto, que é a acomodação, miose e convergência. Então, qual é o quadro clínico? O início se dá ao redor dos 2 anos de idade, mas pode ser mais precoce. Geralmente, você tem uma esotropia intermitente que aumenta quando o paciente presta atenção, principalmente para perto. Tá? Então, ele tem aquele desvio que vai e volta, ele olha bem para perto, entorta o olho. Ele vai fechar um dos olhos. Por que ele vai fechar um dos olhos? Alguém sabe? Porque ele vai ter diplopia, tá? Que é a diplopia ocasional. E no começo a ambliopia é moderada, que responde bem à oclusão. Quando o paciente está em ortotropia, a visão binocular é normal. Agora, a hipermetropia geralmente é moderada a grave, ou seja, mais ou menos de 2,5 a 5 dioptrias prismáticas. Ocasionalmente ela é baixa e raramente paciente com esotropia acomodativa não tem hipermetropia. O diferencial que a gente vai ver aqui também nessa aula é a microesotropia descompensada com hipermetropia. E qual é o tratamento? Primeiro tem um tratamento clínico, que é o tratamento da ambliopia. Tá? Com tudo aquilo que vocês sabem, oclusão, tudo. Correção óptica total, sempre total, tá? Para você tirar o componente acomodativo. Início, você vai ocluir o olho dominante por 3 a 4 horas por dia para eliminar uma supressão inicial. O controle da acuidade visual a cada 6 meses até 5 ou 6 anos de idade. E quando você tem CA sobre A elevada, vocês sabem o que é CA sobre A? Sabem? Vocês sabem o que é CA sobre A? Maríndia? É a relação da convergência com a acomodação. Então é a capacidade de acomodação sobre cada dioptria acomodada? Isso. Mais ou menos isso? Isso. Aí, nesses casos, você usa o bifocal. Qual bifocal? Executivo. Executivo. Geralmente, quando um paciente usa de ser presbita, como a ótica monta o executivo? Vocês sabem? Num paciente presbita? Deve ser mais abaixo, assim, da linha da pupila, né? Acho que... Presbita é no limbo inferior. Nesse paciente com esotropia acomodativa, ele tem que estar na borda da pupila. Porque qualquer movimento do paciente para olhar para perto, que ele olha para baixo, ele já entra na adição. Tratamento ortótico vai eliminar a supressão e melhorar as vergências fusionais. E a cirurgia? Um desvio intermitente, com queixa e severa esoforia você opera. E aqui é outra indicação. Como é para... Você tem isso, provavelmente CA sobre A, que mexe muito com o reto medial, é outra indicação muito grande do duplo retrocesso do reto medial. Agora, se eu tenho a esotropia acomodativa, eu também tenho a esotropia parcialmente acomodativa. E o que é a esotropia parcialmente acomodativa? Você tem um fator acomodativo, que é relacionado à hipermetropia, mas também você tem um componente motor, que é da esotropia essencial.
Então, você vai acabar tendo o quê? Uma variabilidade do ângulo de desvio. Tratamento, operar baseado no ângulo de desvio com óculos, sempre, todos eles sempre. Se pequeno, não operar, porque você pode converter isso para uma exotropia e também um duplo retrocesso de reto medial. E o que vem a ser microtropia? É quando o desvio é menor do que 8 dioptrias? O doutor falhou aqui um pouquinho. Você pode repetir a pergunta? Cortou aqui para mim. Qual a definição? O que é microtropia? Ouviu? Ouvi, pode continuar. Então, é quando você tem um pequeno ângulo de desvio, geralmente menor que 8 dioptrias. É monocular, você tem a tendência à ambliopia do olho desviado, que é moderada e recidivante. A visão binocular é anômala, uma fusão sensorial anômala também, e uma fixação excêntrica, ou seja, você tem uma área extrafoveal que assume como se fosse uma fóvea. Os reflexos fusionais anômalos, com área de fusão sensorial anômala, as versões estão normais e tem um certo grau de esteropsia. Aí você tem a microtropia primária, que tem uma alta incidência hereditária e familiar, e a secundária, que é a secundária cirurgia de ET de grande grau, de esotropia de grande grau. Lembra que a gente falou na ET essencial? O que a gente busca é a microtropia, ok? Teste das 4 dioptrias, diagnóstico de microtropia. Vocês sabem fazer esse teste? Sabem? Teoricamente, sim. Teórica? Ótima essa, teoricamente sim. Seguinte, normal eu pego um prisma de 4 dioptrias prismáticas base temporal, certo? Estou olhando lá na frente. Eu coloco nesse olho. Num prisma, a luz desvia para a base ou para o ápice? Para base. E a imagem? Pro ápice. Se eu estou olhando lá e coloco um prisma de base temporal de 4 nesse olho, o que eu estou olhando lá vai ser desviado para cá. Concordam? Hã? Vocês não concordam? Hein? Concordam ou não? Sim ou não? Sim. Se vai para cá, o meu olho, esse olho que está com prisma, também vai para lá, procurar a imagem, certo? Se esse olho vai para lá procurar a imagem, pela lei de Ehring, o que acontece com esse outro olho? Desvia também. Também vai para lá. Só que eu estou olhando lá na frente. Então ele sai da fóvea. Então ele vai refixar. Entenderam? Entenderam? Ou quer que explique de novo? Entenderam? Maríndia?
Doutor, eu acho que eu perdi alguma coisa antes de... Quando você falou de colocar o prisma de 4. Ó, tô olhando o IPPO. Uma imagem aqui na minha frente. Coloco o prisma aqui de 4, base temporal. A imagem é deslocada para o ápice, então a imagem vem para cá. Então esse meu olho vai procurar a imagem para cá. Se esse olho faz isso, pela lei de Hering, esse olho também faz isso. Só que não tem prisma nesse olho. Então ele volta para refixar a imagem que está reto. Ok? Agora sim. Eu tenho microtropia nesse olho esquerdo. Então eu tenho escotoma de Harms-Jakes, que é o escotoma macular, que se junta à mancha cega. Coloco o prisma nesse olho. Esse olho vai fazer isso. Pela lei de Hering, esse olho aqui faz isso. Só que não tem o escotoma macular, então ele não tem estímulo para refixar. Então ele não faz essa volta. E quando eu coloco nesse olho aqui o prisma, a imagem vai para lá. Só que como ele tem o escotoma, o olho não procura. Então esse aqui também não vai para lá. Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. Então a ambliopia geralmente é moderada. Em relação à sensoriedade, é uma binocularidade anômala. Então você tem aqui, você tem a microtropia. Aí você tem fatores desencadeantes, como a hipermetropia, ambliopia, excesso de convergência, ou então a própria presbiopia. Ele descompensa, o paciente que é microtrópico, chega com 40 anos, descompensa, vai para uma esotropia de grande ângulo. Você trata ele ortoticamente, aí ele volta para uma microtropia, até que ele tenha um outro fator descompensador. Com relação à etiopatogenia, é semelhante à ET essencial. E agora nós vamos falar sobre a esotropia e a miopia. Entenderam microtropia? Entenderam? Sim. Sim, doutor. Entenderam, né? Tá. O teste de 4 dioptrias, ele tem uma função maior aí do que a microtropia, né? O que é mesmo? Deu branco. O que é? Desculpa, não entendi, que aqui entrou. O só... teste do prisma, Hum. ele tem uma função maior aí. Não sei se é estereopsia. Teste do prisma? Como assim? O teste de 4 dioptrias. Ele tem uma função que ele é tipo assim, é mais do que essa daí de ver microtropia, né? É para estereopsia? Não é estereopsia. Ele tem uma outra função que eu não lembro o que é. Não, estereopsia é o títimos. Não, pois é. Mas esse teste tem uma outra função, ou não? Não, não tem. Então, beleza. Confundi aqui. Só para ver microtropia mesmo. Certo, ok. Tá? A esotropia e miopia. Então, a esotropia com miopia correspondem a 5,2% a 8% das esotropias. Geralmente é uma criança com alta miopia, que prefere a visão para perto, então você teria um debilitamento da divergência. Então você teria uma esotropia tônica. Essa é a teoria de Chavazzi. Tá? Então a teoria de Chavazzi é o quê? Uma criança com alta miopia. Então ela prefere a visão de perto. Então, se ela prefere a visão de perto, ela tem debilita a divergência. Então ela vai ficar sempre numa esotropia tônica. Tá? Ocorre em maiores que 10 dioptrias. Mas também existe outra teoria. Qual é a teoria? Na miopia, na alta miopia, o que acontece? Você tem um aumento do diâmetro o quê? Do olho.
Anteroposterior. É o anteroposterior. Mas não só anteroposterior. Você também tem o quê? Um aumento do diâmetro laterolateral. Faz compressão do músculo, né? Isso, então o músculo fica comprimido, porque aqui, ó, o arco do zigomático, ele vem para trás da inserção do reto lateral. Então vai roçar o reto lateral no arco zigomático, tem perda de miofibrilas, então levaria o quê? A uma esotropia por debilitamento do reto lateral. Outra teoria seria o quê? Uma inserção anômala do reto lateral também, pela conformação do olho do automíope. Então, ocorre na miopia axial nos pacientes com síndrome de Down, nos colobomas corioretinianos, nas malformações do nervo óptico e degenerações corioretinianas. Ocorre também na miopia mista, que é axial e lenticular, nos prematuros e na retinopatia da prematuridade. Por isso que muitos pacientes com retinopatia da maturidade têm esotropia. A ambliopia é frequente e ela ocorre especialmente quando a miopia é axial ou miopia maior em um dos olhos. E tem uma dificuldade ou limitação unilateral ou bilateral de abdução que entra na teoria do roçar do reto lateral no arco do zigomático. Ok? E qual é o tratamento? Cirúrgico também, só que aqui ele é altamente recidivante. Então você carrega nos milímetros. Então uma cirurgia que você vai fazer tipo duplo retrocesso retrolateral de 7, você faz 8. Você faz mais, entendeu? Duplo retrocesso, uma dupla. Doutor, repete o último. Falhou aqui, por favor. Então, o tratamento você carrega nos milímetros. Se você tem uma esotropia, vamos ver, 35, geralmente é o quê? Um duplo retrocesso de 6, de 7, no reto medial. Você faz de 8. Você tem que sempre fazer mais, tá bom? E a esotropia cíclica? A mais frequente são ciclos de 24 horas, ou seja, durante 24 horas o paciente está esotrópico. Nas próximas 24 horas ele está ortotrópico. Depois, nas próximas 24, ele está esotrópico. A patogenia obscura está ligado com o mecanismo do relógio biológico ou com paralisia oculomotora cíclicas, com nistagmo cíclico e com midríase periódica. O tratamento pode ser cirúrgico e você pode intervir em qualquer fase sem risco de supercorreção. Ou seja, você programou essa cirurgia de uma IT cíclica. Aí no dia da cirurgia o paciente está orto. Você suspende a cirurgia? Sim ou não? Não, é cíclico, né? É cíclico, pode operar tranquilamente, que vai dar tudo certo. Ok? E por fim, a gente tem a esotropia do adulto. São pessoas maiores de 8 anos de idade. Você tem dois tipos principais. O tipo Franceschetti, que ocorre em adultos jovens submetidos à oclusão de um olho, como o paciente tem úlcera de córnea. Então, o paciente vai apresentar diplopia. É um desvio concomitante. O que significa um desvio ser concomitante? Alguém sabe? Maríndia? Professor, é igual no outro olho? Não? Não, o desvio ele é o mesmo em todas as posições do olhar. Então, o desvio concomitante, tá? A hipermetropia é infrequente e o tratamento é cirúrgico.
E o tipo Biochovsky, que ocorre muito em míopes, mas também pode ser por neuropatias. O paciente tem diplopia, o paciente geralmente tem uma esotropia para longe e ele é ortotrópico para perto, ele tem um transtorno da divergência tônica, e o tratamento é cirúrgico, com a ressecção uni ou bilateral do reto lateral. E se ele for automíope, você vai fazer um duplo, você vai fazer ressecções do reto lateral maior de 8 milímetros. Entenderam? Ou ficaram assustados? Sim, professor, foi ótimo. Então tá. Muito obrigado. Paula, você pode parar a gravação, aí você manda para mim por aqui mesmo, pelo Skype. Ok, vou parar agora.